As guerras fazem parte da história da humanidade, sendo registradas e estudadas desde a antiguidade. Tribos, facções, cidades e países entram em conflito armado por múltiplas razões. Porém, independentemente das causas, a guerra sempre envolve uma conquista de poder, terras, recursos naturais, capturas de escravos, interesses comerciais, imposição de fé ou expansão do território. Através delas, grandes homens entraram para a história por sua bravura, coragem e determinação. No vídeo de hoje, contaremos um pouco da história de Aníbal Barca, o homem que abalou Roma. Mas antes de tudo, gostaria de pedir que se inscreva no canal e ative as notificações, para não perder nenhum de nossos vídeos. Isto posto, voltemos à história. Cartago surge como uma colônia dos fenícios, povo que habitou a região ao norte da África e leste do Oriente Médio, e era diretamente responsável por intermediar boa parte das relações comerciais da antiguidade, ocupando a região que atualmente pertence à Tunísia e sendo o principal entreposto para rotas que passavam pela Espanha, Sardenha e Sicília. Logo, a cidade, fundada em 814 a.C., ganhou corpo e começou a tomar forma de império. Tornou-se independente em 650 e república em 308 a.C. Para garantir sua existência, venceu algumas guerras contra gregos entre 480 e 275 a.C., muitas vezes contando com a ajuda dos romanos. Depois de dar apoio fundamental para que os cartagineses vencessem a derradeira batalha contra os gregos, os romanos decidiram que era hora de rever a relação. Percebendo as deficiências dos até então aliados, Roma declara belicismo a Cartago em 264 a.C. Começava ali a Primeira Guerra Púnica, que duraria até 241 a.C., deixaria mais de 280 mil mortos e acabaria com os romanos, tomando controle de parte considerável do território dos antigos aliados. O bárbaro, termo romano para todo ser humano não nascido em Roma, que comandava a derrotada Cartago, era Amílcar Barca, pai de Aníbal, que deixou uma missão bem clara para o filho aprender, incorporar e carregar consigo ao longo da vida: odiar para sempre os romanos. O inimigo mais temível da Roma antiga cresceu numa cultura alicerçada na morte. Aníbal Barca, cujo nome em púnico significa Baal é piedoso comigo, foi criado como adorador do antigo deus cananeu que requeria, para o seu contento, crianças como sacrifício. Amílcar Barca criou seu filho de acordo com a cultura altamente religiosa da época. A adoração a Baal era tão intensa na sociedade norte-africana quanto havia sido 1000 anos atrás, quando os cananeus chacinaram brutalmente as crianças, para o horror dos antigos israelitas. Esta era uma prática abominável até mesmo para os padrões do fim da Idade do Bronze. Tanto o era que, no Antigo Testamento, Deus ordenou ao exército de Israel que destruíssem completamente a civilização dos adoradores de Baal, para que pudessem entrar na Terra Santa. A prática, contudo, continuou a prosperar durante a vida de Aníbal. Cleitarco escreveu no século III a.C. que as famílias cartaginesas reservavam pelo menos um de seus filhos para os deuses de forma a obter suas graças. Plutarco destaca que os casais que não tinham filhos chegavam a comprar crianças de famílias pobres para serem utilizadas com esse fim. Os romanos e gregos contemporâneos julgavam a prática igualmente barbárica. Acreditavam que esta era a prova de que aquela sociedade merecia ser conquistada, dominada e, se necessário, destruída. Aníbal nasceu em 247 a.C. Seu pai, Amílcar, era o líder dos cartagineses no final da Primeira Guerra Púnica contra Roma. A guerra terminou quando Amílcar rendeu a Sicília a Roma, e a paz foi negociada.
Sem descansar nem um minuto, ele rapidamente providenciou um modo de reverter as condições financeiras de seu estado. Amílcar primeiramente submeteu tribos da Península Ibérica sob o seu domínio para que pudesse cobrar tributos sobre elas. Amílcar levou seu pequeno filho na campanha, mas sob as estritas condições de que jurasse que nunca sentisse qualquer simpatia quanto a Roma. Amílcar morreu em 229 a.C., afogado durante uma batalha para a conquista da Hispânia. Ele foi sucedido por seu genro Hasdrubal. Este preferira se ajustar com Roma ao invés de partir para a agressão. Consolidou as porções ibéricas cartaginesas e assinou um tratado com Roma que dizia que ele não poderia expandir para o norte além do rio Ebro, desde que Roma não se expandisse para o seu sul. O tratado era um mero armistício. Hasdrubal trabalhava secretamente para conquistar apoio pelo continente europeu e formar um massivo exército para atacar Roma. Arranjou um casamento entre Aníbal e a princesa Íbera Emílce. Ele era um forte estrategista e preparou a campanha estrangeira à Itália, a qual Aníbal executaria anos mais tarde. Porém, não colheu resultado nenhum de seus planos, uma vez que fora assassinado em 221 a.C. Aníbal foi indicado como seu sucessor quando tinha 26 anos de idade. Aníbal certamente tinha a inteligência e determinação necessárias para tornar a sua cidade-estado o estado preeminente do mundo antigo. O jovem comandante rapidamente retomou a abordagem militar agressiva de seu pai. Ele iniciou sua estratégia ao completar a conquista da Hispânia e ao vencer suas fortificações militares e guarnições. Em sua primeira campanha, derrotou a Ilítia, o mais forte centro dos Oucades. Ele então capturou os redutos vácios de Eumântica e Arbúcala. Roma, temerosa de sua crescente força, se aliou à cidade de Sagunto, que se localizava ao sul do rio Ebro. Aníbal viu isso como uma violação do tratado assinado após a Primeira Guerra Púnica. Ele então a pressionou com um cerco e capturou Sagunto depois de 8 meses e só então voltou sua atenção à Itália. A captura de Sagunto foi mal vista pelos romanos. Eles ordenaram sua extradição por ter quebrado o contrato. Aníbal, no entanto, preferiu não esperar por seu destino marcado por encarceramento, deportação a Roma, tortura e morte. Ele consolidou as posses de sua família e nomeou seu irmão, Magão Barca, como comandante. Ele atravessou o rio Ebro e a Segunda Guerra Púnica contra Roma se iniciou oficialmente. A marcha de Aníbal com seu exército para se aproximar de Roma é outro dos grandes momentos da história militar. Por ter uma marinha irrisória, não conseguiria alcançar o inimigo via mar, que seria indubitavelmente o caminho mais curto. Então, com milhares de homens, cruzou a região dos Alpes, na fronteira entre as atuais França e Itália, feito que para muitos era impensável para conseguir penetrar na Península Itálica. Para chegar até ali, além de encarar picos que permanecem nevados até mesmo no verão, precisou de criatividade para abrir passagens em alguns pontos. Ele precisava de alguma artimanha para passar por rochas intransponíveis dos Alpes. Alguns historiadores apontam que ele queimava troncos de árvores em cima dessas rochas e, na sequência, jogava vinagre, o que esfarelava as pedras gigantescas. Mas não há uma prova cabal sobre isso. Outra hipótese, a mais provável aliás, é que ele levasse consigo um reservatório de água gelada, que era jogada sobre essas pedras depois que faziam aquela espécie de fogueira, causando um choque térmico que as enfraqueciam. Foi uma manobra muito arriscada que expôs suas forças a morrer de frio, de fome ou ataque numa passagem bloqueada. Apenas metade daqueles que partiram com Aníbal chegaram à Itália vivos. Não bastasse o exército formado por milhares de pessoas, Aníbal ainda levava consigo cerca de 15.000 cavalos e uma pesada surpresa para os inimigos: 37 elefantes,
recurso bélico até então jamais utilizado em uma guerra na Europa. O uso de elefantes remonta aos exércitos indígenas da Ásia, e o animal foi largamente usado até meados da era cristã. Aníbal, sabendo da inferioridade numérica de seu exército, inovou ao levar para território europeu os enormes monstros como força de ataque e auxílio à cavalaria. Foi um desafio épico transportar quase 4 dezenas de paquidermes pelos montes escarpados alpínicos, sem contar a precariedade de víveres, uma vez que esses animais bebem muita água, cerca de 200 litros por dia, e comem cerca de 200 quilos de ração diariamente. Se já era difícil sustentar um exército em condições climáticas tão adversas, imagine elefantes. Parece óbvio e claro que, para Aníbal, todo o impensável esforço fazia parte de sua tática de guerra, que era amedrontar o inimigo, apelando para o tormento psicológico, porque, na verdade, poucos europeus haviam tido contato com elefantes até então, e as histórias que os soldados romanos ouviam era de que os bichos eram devoradores de homens. E mais uma vez, o ardil de um dos maiores generais da história funcionou, porque, por meio do medo, ele venceu batalhas antes de propriamente entrar nelas. Aníbal firmou uma conciliação com os chefes gauleses para que pudesse passar e se preparar então para um ataque na Itália. Aníbal prosseguiu e derrotou os romanos logo que desceu dos Alpes, na Batalha de Trébia. Os resultados da batalha foram devastadores para os romanos. Públio Cornélio Cipião saíra intensamente ferido e tiveram de abandonar as planícies da Lombardia. Os estados que foram absorvidos recentemente pela República Romana, os gauleses e lígures, juraram aliança ao nascente estado europeu de Aníbal, fortificando assim sua tropa que já se encontrava abatida. Roma enviou um exército liderado por Tibério Semprônio Longo, para que trouxesse suas tropas de volta da Sicília e se juntassem com as de Cipião Africano, o filho de Públio Cornélio Cipião, para que enfrentassem Aníbal. Mas o rigoroso inverno que se impunha refreou seu avanço. Neste inverno, Barca perdeu um dos olhos devido a uma infecção. Mesmo Aníbal sendo incapaz de impedir a união dos exércitos de Semprônio e de Cipião, ele poderia tirar proveito dos métodos de ataque discordantes de ambos os generais. Enquanto Semprônio assumia o comando sobre o mais experiente Cipião, Aníbal planejava seu ataque. Enviou 2.000 soldados, liderados por seu irmão Magão, às escondidas para flanquear o acampamento romano e esperarem pela batalha. Ele, então, organizou um ataque para o próximo dia, usando uma estratégia que ele empregaria diversas vezes em encontros subsequentes. Colocou suas tropas mais fortes nos flancos, sabendo que o inimigo atacaria este ponto. Com o amanhecer, uma pequena parte da cavalaria foi enviada para atiçar os romanos. Quando estes morderam a isca, ele já estava preparado. Os romanos usavam a formação padrão de 3 colunas flanqueadas pela cavalaria. Eventualmente, os flancos romanos mais fracos começaram a sucumbir, momento quando as tropas de Magão atacaram e mataram aqueles que restavam, enquanto as tropas de Aníbal os seguiam. É estimado que os romanos perderam cerca de 20.000 homens. Depois da derrota em Trébia, os romanos mudaram a liderança na intenção de complicar a vida de Aníbal, que perceberam fora perigosamente subestimado. Em 217 a.C., enfrentou, derrotou e humilhou o exército romano de Caio Flamínio na Batalha do Lago Trasímeno. Flamínio foi morto, fazendo desta a pior emboscada da história militar de Roma até a Batalha de Carras contra o Império Parta. Depois dessa desastrosa derrota, Roma finalmente começou a encarar a ameaça cartaginesa mais seriamente. A única força que seria capaz de impedir o avanço de Aníbal fora destruída. O Senado indicou Quinto Fábio Máximo como ditador, o que lhe competia total controle executivo para que interrompesse a investida de Aníbal na Península Ibérica. Ele então evitou iniciar uma batalha frente a frente com os cartagineses. O general
mandava pequenas divisões para atacar os forrageadores de Aníbal, mas nunca o encarou num combate direto. Despachou vários exércitos romanos para as regiões próximas de Aníbal, para limitar seus movimentos. A estratégia de Fábio foi inicialmente um sucesso, mas desagradou seus superiores de Roma, sendo considerada uma atitude muito passiva. Os senadores mais velhos apoiavam a campanha, mas os oficiais e soldados viram como uma manobra imprópria de um exército que estava acostumado a esmagar impiedosamente seus inimigos no campo de batalha. Apesar de frear a vitória cartaginesa e enfraquecer gradualmente suas forças, a estratégia foi interrompida devido à falta de apoio do exército. Eles estavam enfurecidos pelo fato de Aníbal saquear a Itália à torto e à direito, sem nenhuma oposição. Em 216 a.C., o Senado substituiu Fábio pelo cônsul romano Caio Tenâncio Varrão e Lúcio Emílio Paulo, e montou um enorme exército de 70 a 80 mil homens. Prepararam-se para a Batalha de Canás ao longo do rio Ofanto. O plano era atacar firmemente o centro com a forte infantaria, que era flanqueada pela cavalaria. Aníbal distribuiu seu exército, colocando a infantaria leve flanqueada pela infantaria mais experiente junto da cavalaria. Quando a batalha começou, conforme as forças cartaginesas avançavam, a onda de choque remanejou os exércitos de forma que assumissem uma formação côncava. A cavalaria do flanco esquerdo lidou rapidamente com seus inimigos e deram a volta por trás dos romanos para auxiliar seus companheiros do flanco direito. A infantaria central de Aníbal lentamente recuava, enquanto aqueles que estavam do lado de fora mantinham a posição. Sob seu comando, eles avançaram junto da cavalaria que flanqueava. Essa manobra, conhecida como movimento de pinça, é considerada por muitos historiadores como a obra-prima de Aníbal. É uma forma de uma força inferior derrotar uma superior em campo aberto. O exército maior avança ao centro do menor, que por sua vez responde movendo-se para os lados, dessa forma cercando seus flancos. Uma vez que o exército maior foi dispersado, uma segunda fileira de pinças ataca os flancos mais extremos, para prevenir reforços. No entanto, isso é bastante difícil de ser executado, uma vez que requer uma cavalaria muito bem treinada. É preciso também que o comandante tenha um altíssimo conhecimento sobre o terreno onde ocorre a batalha, uma vez que qualquer característica desconhecida do local pode lhe reservar surpresas do inimigo, que desmancharia a complexa sequência de eventos que são necessários para que a pinça seja executada. A vitória foi tão avassaladora que entrou para os livros de história e ainda hoje é estudada. Uma ação de circo clássico onde poucos venceram muitos. Mesmo detentores de um número inferior, dizimou as forças inimigas. Mais de 50 mil homens foram mortos e 5 mil foram levados como prisioneiros. Entre os mortos estavam 3 cônsules, os questores e 80 dos 300 senadores da República Romana, o que representou um choque tanto psicológico quanto físico para os romanos. Roma havia perdido 1/5 de sua população de homens maiores de 17 anos por causa dessa batalha e de 3 outras campanhas. A vitória de Aníbal trouxe para o seu lado várias cidades-estados romanas. Todavia, seus novos súditos não lhe forneciam tropas nem mantimentos o suficiente, problemas que o infernizavam desde o princípio de sua luta em solo estrangeiro. A Aníbal ainda lhe faltava recursos para cercar Roma, uma cidade excepcionalmente bem fortificada e que demoraria meses para ser capturada. Isso era válido mesmo para ele, que conseguira capturar a segunda maior cidade da Itália, Capua, a qual fora utilizada como base. Aníbal via que seus novos aliados italianos estavam pouco motivados a lutar, e ao mesmo tempo,
a liderança de Cartago lhe oferecia pouco apoio. Maharbal, o comandante da cavalaria numídia, comentou uma vez: Aníbal, você sabe como obter a vitória, mas não sabe como usá-la. A descrente situação da campanha italiana de Aníbal e a falta de uma resolução plausível sobre a guerra com Roma apontavam para uma conclusão inevitável. Ele era o melhor general, mas lhe faltavam recursos para conquistar o inimigo. Sendo assim, Roma buscava se ajustar de acordo. O Senado e o exército relutantemente admitiram a eficiência da estratégia de Fábio e pediram sua reimplantação. Ao conduzir Aníbal para uma segunda guerra de atrito, Roma foi capaz de reconquistar o controle da Capua em 211 a.C. e de Siracusa, depois de cercá-la. Ele ainda venceu algumas batalhas, como a destruição de 2 exércitos romanos em 212 a.C. e matando 2 cônsules num confronto em 211 a.C. Entretanto, seus aliados pouco o apoiavam e o governo de Cartago havia-lhe abandonado, seja por falta de suprimentos ou por inveja. Facções da oligarquia de Cartago, que era a favor da paz, logo trataram de calar aqueles que defendiam a guerra. Seu exército foi forçado para fora da Sicília e Roma ganhou novamente seu controle. Na Batalha de Herdônia e Locros, Aníbal pediu para que seu irmão trouxesse reforços da Ibéria. Porém, ele não conseguiu repetir sua travessia pelos Alpes e acabou sendo morto mais tarde em batalha. A cabeça de Magão Barca foi eventualmente entregue ao seu perturbado irmão. Finalmente, em 203 a.C., depois de 15 anos de guerra na Península Itálica, o general, contra a sua vontade, retornou a Cartago para repelir uma invasão por Cornélio Cipião Africano. Aníbal entrou numa tênue negociação com Cipião. Cartago perderia suas posses europeias, além de pagar uma indenização de guerra. Roma não estava confiante de que Cartago cumpriria os termos do tratado, mas havia conquistado concessões desejadas de um inimigo derrotado. A instável paz se viu ameaçada quando Cartago teve um novo surto de confiança com o retorno de seu líder e a derrota da marinha romana no Golfo de Túnez. Porém, essa sensação durou pouco. Cipião derrotou a cavalaria de Aníbal na Batalha de Zama e neutralizou os efeitos de seus elefantes. O general romano usava as manobras cartaginesas contra eles mesmos, atacando o flanco traseiro de Aníbal, levando a um colapso da formação. Ele foi derrotado e seu exército rendido. Com a perda de 20.000 tropas, Cartago percebeu que a Segunda Guerra Púnica já não era mais vencível. O sonho do Império Cartaginês havia acabado. Mesmo sendo cortado de seu cargo pelos líderes políticos de Cartago, Aníbal foi capaz de encontrar um novo jeito de servir seu estado como sufete. Esta não era uma posição de prestígio, mas ele manejou incrementar os sistemas financeiros e judiciais cartagineses. O homem de 43 anos de idade instituiu reformas como a reestruturação do sistema econômico da cidade-estado e alterando o 104, um termo dos juízes do Conselho de Cartago. A cidade-estado viveu um período próspero, provando que toda boa ação tem sua recompensa. Estas reformas representaram o último feito de Aníbal. A nova estrutura econômica fez com que os aristocratas no poder ficassem temerosos de perderem o posto. Sempre invejosos de Aníbal, informaram ao Senado romano de que a nova aliança de Aníbal com o Império Seleucida era parte de um plano maior de invadir a Itália. Sendo verdade ou não, Roma ordenou a rendição de Cartago. Se recusando, Aníbal ficou exilado na corte do rei Antíoco, na Síria, em 195 a.C. Os Seleucidas decidiram invadir a Grécia como o primeiro passo da invasão em Roma. Aníbal se ofereceu para liderar o exército, mas foi colocado no comando de uma pequena frota de navios
por indicações dos conselheiros de Antíoco. Ele então tentou convencer o rei Seleucida a invadir a Itália, com um exército sob seu comando. A ideia nunca seguiu adiante. Roma, temendo outro ataque à Itália, lançou uma ofensiva contra os Seleucidas, derrotando-os nas Termópilas, em 191 a.C. Eles foram decisivamente derrotados na Magnésia do Sípilo, em 190 a.C., por Cipião Asiático. Para evitar os romanos, Aníbal teve de fugir mais uma vez. Buscou refúgio na corte armênica de Artáxias, depois Creta e finalmente na corte do rei Prúsias I da Bitínia. Ele serviu Prúsias com a intenção de convencê-lo a atacar Pérgamo, aliada romana. Aníbal serviu como seu comandante naval e venceu o rei Eumenes II de Pérgamo. Em uma de suas vitórias navais, ele atirou grandes potes contendo cobras venenosas nos navios inimigos. Derrotou Eumenes em 2 batalhas por terra. Porém, Roma interveio. Eles ameaçaram a Bitínia para que se desfizessem de Aníbal. Este, ao invés de se render, Aníbal se envenenou em 182 a.C. Mesmo tendo falhado em seus objetivos militares, o legado da resistência de Aníbal lhe é colocada como sendo um dos maiores estrategistas de todos os tempos. Sua vitória em Canas e a habilidade de atacar o flanco mais fraco do inimigo foram recriadas por vários generais nos tempos até mais recentes. Analisando o sucesso de Aníbal em batalha, é claro de que vencer a batalha não é o mesmo de vencer a guerra. Sua falta de habilidade em formar uma aliança permanente com as cidades romanas acabou com a sua invasão, mas talvez seu maior legado seja a esperança inspiracional entre aqueles que enfrentam confrontos impossivelmente longos. O legado de Aníbal é também irreparavelmente distorcido devido às fontes tendenciosas que restaram sobre ele. Nenhum registro histórico de sua vida sobreviveu à Terceira Guerra Púnica e à destruição de Cartago. Nenhum de seus conterrâneos deixou qualquer documento sobre sua vida, nem panegíricos ou canções sobre sua glória militar sobreviveram. Tudo o que resta são anotações de cronistas romanos, que tinham o papel de mostrá-lo como um inimigo da civilização. Como resultado, mostravam aspectos de sua vida e seu tempo da maneira mais negativa possível. Dos 37 autores que o mencionam, sequer um comentário é positivo. Entretanto, eles tinham de concordar que ele possuía táticas extraordinárias, mesmo que esse fato fosse descrito para enfatizar que a sua derrota final tornou a ascensão de Roma ainda mais fantástica. O que você achou da história de hoje? Deixe nos comentários a sua opinião. Deixe também a sua sugestão de vídeo, para que juntos possamos trazer sempre novos conteúdos no canal. Obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.